Então eu quero convidar você, nós vamos meditar rapidamente numa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Se você puder, abra comigo a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Eu tentei não cantar na hora do louvor, mas é tão difícil, né? Minha garganta está muito ruim. Mas eu não consigo ficar sem cantar, né, irmãos? É tão ruim quando você está vendo a música que você gosta e você fica... né? A gente tem que cantar, né? Vamos lá? Que bênção, olha que orgulho que eu estou de vocês, com Bíblia. Aleluia, olha que coisa linda, as crianças abrindo a Bíblia, irmãos. Pedi tanto para que isso acontecesse, que bênção, hein? Parabéns, daqui um dia o Pedro vai continuar aí com a gente, vai chegar aqui com a Bíblia dele aberta, aleluia, vai dar certo. Amém? Certinho, vamos lá? Diz assim o texto, Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Amém? Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem conduz todas as coisas, é o Senhor quem nos capacita, e sem o Senhor nós não podemos nada. Nós te louvamos, ó Deus, porque mesmo nós sendo tão pequenos, o Senhor insiste em nos usar, o Senhor insiste, ó Deus, em acreditar e a confiar a tua palavra a nós. Nós te louvamos esta noite e pedimos, ó Deus, que o nosso coração seja uma terra fértil para a tua palavra. Que não seja, Deus, segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor. Que esta noite, ó Deus, a palavra do Senhor encontre morada em nossos corações. Encontre uma terra fértil, pronta para receber e germinar esta palavra. E que esta palavra cresça e se torne uma árvore frutífera dentro de nós. E que nós venhamos a dar frutos para a glória do Senhor, para que o teu reino cresça neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? As crianças, aquelas pequenininhas que quiserem, pode abrir a primeira salinha ali, viu, irmão Beto? Se quiser, já deixa aquela luzinha da primeira salinha acesa. As mamães que quiserem ficar de olho, a gente hoje não tem salinha, mas tem uma salinha. A salinha de cá tem um bocado de brinquedo. A salinha de lá tem papel, caneta, tudo o que precisar. Se quiser manter as crianças ocupadas, né, ali dentro, pode ficar à vontade, tá bom, irmãos? Vamos lá, irmãos. Ser pai é um privilégio. Ser mãe é um privilégio. Amém? Ô, glória, a irmã Carmen disse que está voluntária. As crianças querem ir para a salinha, vão lá. Amém? Pode ficar à vontade que a irmã vai conduzir vocês, tá? Direcionem ela aí só com o que tem aí de lápis, caneta, essas coisas, que vocês já sabem onde ficam tudo. Pode deixar os pequenininhos na 1 e os grandinhos que já sabem trabalhar em ordem e decência na 2ª. Amém? Irmãos, eu quero aproveitar e falar sobre a ausência do meu esposo, né? Francisco está trabalhando hoje, o pastor está de serviço. E ficou muito triste, porque ele achou que ele ia conseguir dar uma fugidinha, né? E aí, antes do culto, ele já mandou uma mensagem dizendo que já está rodando, está fazendo uma linha, mas a gente ainda tem a esperança de, quem sabe, ele pare antes das 10 e consiga estar aqui pelo menos para o amém, né? Mas nós estamos muito felizes de ter vocês aqui esta noite e nós teremos outras oportunidades, eu tenho certeza, tá bom? Irmãos, como eu estava dizendo, ser pai, ser mãe é um privilégio, é uma honra, é a palavra de Deus que diz que nós temos em nós este privilégio de gerar vidas, de gerar uma nova vida dentro de nós. Eu não tenho dúvidas que para a Flávia e para o Danilo, apesar de ser o terceiro filho, eu não tenho dúvidas que são experiências totalmente diferentes.
E que a situação é totalmente diferente dentro do coração deles também. Porque cada filho que a gente gera, nós como mães, é uma sensação diferente. Uns a gente enjoa muito, outros a gente não enjoa nada, uns a gente tem sono, outros a gente não sente nada. E são situações totalmente diferentes dentro de nós. E para os pais não é diferente. Um mexe mais, outro mexe menos. O pai chega, fala, parece que tem uma festa sendo feita dentro do ventre da mãe. E o filho já identifica a voz e já sabe quem está falando. O filho sabe que é o pai que está ali. Que é o paizinho que está cuidando dele. E ele se alegra por isso. E é interessante, irmãos, que quando nós começamos a olhar para Deus, quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, nós vemos Deus se identificando como pai. Como um pai zeloso, como um pai cuidadoso, um pai amoroso, mas também um pai de balança justa. Um pai que está sempre atento aos erros do seu filho para corrigi-los. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Nós vemos a condução do povo de Israel no Antigo Testamento foi toda gerada em cima de indisciplina, desobediência, uma correção, uma nova disciplina, obediência, e foi esse ciclo que o povo de Israel vivenciou por muitos e muitos anos. E todas as vezes que isso acontecia, nós vemos um Deus que corrigia, um pai que trazia correção aos seus filhos. Falta de amor? Não, irmãos. Não era falta de amor. Mas era um amor que trazia a necessidade de correção. E aqui começa a nossa palavra. Quem dera se maternidade e paternidade fosse só o carinho e o aconchego, né? Fosse só a parte boa. Mas gerar um filho, ser pais, gera em nós também a obrigação de corrigir. E é tão difícil. Eu não gosto de corrigir. Você gosta? Você gosta, irmão? Eu não gosto. Dá uma dor na minha alma quando eu tenho que corrigir, irmãos. Dá uma dor tão grande. Eu lembro como hoje, da primeira vez que eu peguei para dar uma surra no Nicolas. Gente, eu saí do quarto chorando. Porque eu não dou conta. Parece que está doendo em mim o negócio. E ele chorou junto. A Nicole não apanhou ainda, mas o dia que eu ameacei bater nela, eu já senti dor na costela. Pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta de dar uma surra nessa menina? Irmãos, a correção não é alguma coisa fácil. É uma coisa que dói na gente. Nós, como pais, a gente sente a necessidade de trazer a correção aos nossos filhos, mas isso é como se fosse uma faca empunhalando dentro da gente também. Muitas vezes a gente sofre junto com eles quando a gente tem que corrigi-los. E aí nós vemos Deus falando lá em Isaías sobre o seu povo, que ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Que pode uma mãe se esquecer do filho que mama? Pode, gente. Está lá, muitas vezes cheio de leite, né? Está transbordando. E, de repente, como é que ela vai esquecer que aquele leite pertence a alguém? Pertence a uma criança, irmão. Se tem leite, tem um bebê, não é? Não tem lógica. E aí Deus diz, pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Pode isso? Pode a mãe se esquecer de um filho? Mas aí o Senhor vem e complementa. Mas ainda que isso aconteça, ainda que essa mãe se esqueça, ainda que essa mãe abandone o seu filho, ainda que essa mãe rejeite o seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ele estava falando para o seu povo. Ele estava falando para o mesmo povo que lá no início do Antigo Testamento, ele trazia uma correção, o povo ouvia a voz dele e 10 minutos depois desobedecia de novo. Para aquele mesmo povo que ele tirou do Egito e que ele conduziu ali no deserto, deixando claro o poder dele, a majestade dele, uma nuvem de fogo para aquecê-los durante a noite, né? Uma nuvem, uma coluna de fogo, uma nuvem para poder tirar deles o calor, o sol quente, para mantê-los fresquinhos.
O mesmo Deus que fez jorrar a água da rocha. O mesmo Deus que fez cair do céu um maná, andorinhas. É andorinha, irmão, o nome daquele trem? Esse negócio é cordonizes. É o mesmo Deus, irmãos. O mesmo Deus que fez coisas maravilhosas para aquele povo. O Pai zeloso. O Pai que cuida com um extremo carinho e conhece as necessidades do seu filho. Nós, como pais, também conhecemos a necessidade dos nossos filhos. A maioria delas, pelo menos. Claro que os filhos vão crescendo e a tendência é eles não contar mais as necessidades deles para nós. Muitas vezes nós somos os últimos a saber. Oxe, está acontecendo? Como isso aconteceu? Oi, porque eu não estou sabendo. Porque os filhos crescem e eles se sentem aptos a tomar as suas próprias decisões. E é bom que isso aconteça. Por mais que doa em nós, e dói, viu? Eu quero dizer que meu filho fez 19 ontem. E eu confesso para vocês que a dor do corte do cordão umbilical, cada vez que ele corta um pedaço, eu sinto. Falo, misericórdia, Jesus, como isso dói. Sabe por quê, irmãos? Porque nós continuamos sendo zelosos, amorosos. Nós continuamos querendo o melhor para os nossos filhos. Nós continuamos olhando para eles com um olhar de querê-los bem, de querer o melhor para eles. Filho nenhum quer o que é ruim para os seus pai nenhum quer o que é ruim para os seus filhos. Nós sonhamos sonhos para os nossos filhos. Nós ansiamos que eles tenham o melhor dessa terra. Só que nós precisamos entender que o melhor que eu acho nem sempre vai ser o melhor que ele acha. Aí é a hora de eu ter um equilíbrio para lidar com as fases que eles vão viver. Aí é fácil, irmãos? Conta para mim, quem é que está com... Oh, irmão, as suas estão com mais de 20, né? Tá fácil, irmão? É fácil lidar com cada fase que elas vão experimentando e os passos que elas vão dando. A gente fica insegura ou não fica? Fica, né? A gente fica, irmãos. Eu digo porque a Nicole está com 11. Fez 11 também agora. Nicolas com 19. Eu ainda não aprendi muitas coisas. Continua sendo uma grande escola para a minha vida. Mas nós precisamos compreender que eles estão nas mãos do Senhor. Eles estão sendo conduzidos por Deus. Com os seus tropeços, com os seus acertos, eles continuam na mão do Senhor. Nós não podemos tirar eles da mão do Senhor. Nós não podemos querer conduzi-los, porque eles pertencem ao Senhor. No dia que nós colocamos eles nas mãos de Deus, quando eles nascem, nós consagramos ao Senhor. A gente vem à frente, entrega nas mãos do pastor e diz, pastor, ore pelo meu filho. Eu quero consagrá-lo ao Senhor neste momento. Nós estamos dizendo que, Senhor, não é o que eu quero para eles, mas é o que o Senhor quer. Conduza a vida deles. Irmãos, quando nós olhamos para Deus e para o povo de Israel, nós sempre vamos nos lembrar disso. Que Deus é um pai que cuida. Deus também é um pai que supre as suas necessidades. Um pai que sabe do que você precisa. Eu, como mãe, muitas vezes não sei o que o meu filho precisa. Mas Deus como um pai, o Abba Pai, o paizinho, o pai que nos sonda, que nos conhece, que nos formou, ele nos conhece na nossa essência e ele sabe o que nós precisamos. Ainda que nenhuma palavra venha à nossa boca, ele sabe. Quem nunca ouviu uma mãe dizer assim, hoje eu passei o dia agoniado? Quem nunca ouviu isso, irmãos? Nossa, hoje eu fiquei o dia inteirinho agoniada, não sabia o que estava acontecendo. Liguei para minha filha, liguei para o meu filho. E ali eu percebi o que estava acontecendo. Era isso. Ele está passando por um problema, está passando por uma situação difícil. E o coração da mãe foi alertado pelo Senhor. Porque o mais próximo do amor de Deus é a maternidade, a paternidade, irmãos. Nós só compreendemos um verdadeiro amor quando nós nos entregamos. E nós só conseguimos fazer isso para os filhos, por incrível que pareça. Não é maldade de Deus, não. O cônjuge é uma bênção. Eu amo meu esposo, irmãos, todo mundo sabe disso, mas eu digo para vocês.
que o amor que eu tenho pelos meus filhos superabunda tudo isso. O cônjuge, muitas vezes, a gente tem aquela visão de, se não der certo, a gente separa. Se der problema, a gente resolve. Mas o filho não, irmãos. Você não manda embora. O filho, ele vai permanecer. O filho, ele vai continuar. Ele vai criar asas, vai voar com as suas próprias asas. Mas eu garanto que quando você quiser pousar, você vai ter a casa do seu pai e da sua mãe ali como um refúgio. E eu garanto que você, como pai ou mãe, quando o seu filho voar e ele falar, pai, hoje eu quero dormir na sua casa, eu duvido que você vai dizer, aqui você não vai dormir. Vá para a tua casa. Tem pai e mãe que dá até a cama, olha isso. Acontece? Acontece. Imagine Deus, como Ele não se sente conosco. Imagine o pai, como Ele não se sente com você. Nós continuamos sendo filhos em muitas situações desobedientes. Muitas situações. Nós erramos. E eu digo nós, irmãos, porque o dia que eu for perfeito, eu não vou estar aqui. Vocês vão ver só o microfone. Já fui. Porque nós somos humanos. E essa nossa natureza, muitas vezes, nos impulsiona a ser desobedientes. Por isso, a palavra de Deus diz que nós temos que permanecer sendo vigilantes, observando a palavra todos os dias, porque se nós não fizermos isso, nós vamos voltar à essência do velho homem, simples e rápido. Isso acontece muito rápido. Por isso, nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Senhor. Nós precisamos nos deixar ser direcionados por Deus. Para falar sobre maternidade, sobre paternidade, a Bíblia tem muitos exemplos, irmãos. Um pai como Abraão, onde Deus o levanta para ser um pai de uma grande nação. Onde Deus o levanta e diz, de ti, Abraão, eu farei uma grande nação. De ti sairá nações e reinos e povos. De ti eu farei isso. Olhe para o céu, conte as estrelas. Pode contá-las? Imagine o que eu vou fazer através de você. O pai das gerações que vieram depois dele. Ou nós podemos nos lembrar de Ana. Estava no templo, orando, gemendo, chorando na presença do Senhor. Não saía palavras altas, como está a minha voz neste momento, a ponto do sacerdote dizer, está embriagada, mulher, numa hora dessa. Não, meu Senhor, não estou embriagada, eu estou clamando, orando ao Senhor, para que me conceda uma bênção, a bênção de ser mãe. E o Senhor ouve o gemido daquela mulher, ouve a oração daquela mulher e concede ela um filho. Mas este filho ela consagrou ao Senhor. Porque a gente fala só da coisa linda. Deus deu um filho a Ana, Deus concedeu a ela a bênção de ser mãe. Isso é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. Mas quando o seu filho nasce, ela cuida do seu filho até ele desmamar. E depois ele toma uma certa idade e ela pega aquele filho e vai com ele até o sacerdote e diz, este é o filho que eu pedi ao Senhor. E eu disse a Deus que ele serviria ao Senhor todos os dias da sua vida. E ela entrega o seu filho para estar aos cuidados do sacerdote na casa de Deus. Imagine, você pega o Ezequiel, Flávia, né? Aí você gera, ele nasceu, depois você cuida, dá todo o carinho necessário. E quando ele pega uma certa idade, você pega ele e fala, toma, Cris, dá para mim, né? Eu ia falar outra pessoa, mas dá para mim. Cris, olha, o Ezequiel vai ser um presente para o serviço na casa do Senhor. Eu estou querendo um bebê, né? Então, vai ser uma bênção, imagine. Gente, imagine a dor desta mãe, a ausência que ela não deve ter ficado. Imagine como o coraçãozinho dela talvez ficou apertadinho. A Bíblia não nos relata. Mas eu sou mãe, eu imagino isso, como ela deve ter ficado.
Mas ela tinha feito um voto ao Senhor. Ela tinha dito a Deus que entregaria o seu filho. E ela foi lá e cumpriu o voto que ela fez diante de Deus. Nós poderíamos citar tantas pessoas, irmãos, mas nós temos pessoas comuns. Nós temos a Flávia, que é uma mãe atípica, que tem uma filha com as suas diferenças emocionais, psicológicas, que precisa do cuidado, da atenção dela muito maior do que, por exemplo, a Nicole poderia precisar neste momento. Nós temos a Lu, que também tem uma outra mãe atípica. Nós temos tantas mulheres, tantos homens que se dispõem a cuidar e a amar e a zelar pelos seus filhos. E nós olhamos para nós e nós dizemos, de onde vem tudo isso? Tem que vir do Senhor, irmãos. Só Deus nos dá esse amor. Só Deus nos dá essa capacitação. Só Deus nos dá condições necessárias para vivermos isso. Para sermos essa bênção na vida dos filhos. Para gerarmos vida na vida dos nossos filhos. A Flávia e o Danilo têm a responsabilidade de gerar vida nos filhos, de gerar palavras que gerem vida na vida do Ezequiel, na vida da Isadora, na vida da Fabiane. Porque os filhos são essas pessoas. Nós temos a responsabilidade de conduzi-los, de direcioná-los. Mas chegará o dia em que eles vão dar os seus passos. Chegará o dia em que eles vão tomar as suas próprias decisões. Eles vão escolher com quem casar. Eles vão escolher que faculdade cursar. Eles vão escolher se cursar a faculdade ou não. Eles vão escolher aonde morar. Eles vão escolher. E eles terão que arcar com as consequências das suas decisões. E nós continuaremos aqui orando por eles. Continuaremos aqui buscando ao Senhor pela vida deles, iluminando o caminho deles através das nossas orações. Quem sabe, através dos nossos conselhos, se eles assim permitirem que nós façamos. Mas uma coisa é certa, Deus nunca abandonará nenhum dos nossos filhos. Deus nunca deixará nenhum dos nossos filhos sem serem direcionados pela mão dele. Porque um dia nós os entregamos ao Senhor. Quando eu estava preparando esta mensagem, o Senhor falou a seguinte frase ao meu coração. Você vai fazer este culto? Começou a falar como queria o culto. E o Senhor falou ao meu coração a seguinte frase. Este culto é para mostrar para o Danilo e para a Flávia como eu tenho olhado para eles. Porque existem momentos que a gente acha que Deus saiu de cena, né? Tem situações na vida da gente que a gente acha que Deus saiu de cena. É como se Deus não estivesse mais nos ouvindo. E aí Deus falou, você vai fazer porque eu quero mostrar para eles que eu sou um pai zeloso. Eles estão começando a me conhecer. Eu estou me revelando a eles. Eu estou me mostrando a eles. E cada vez que eles se aproximam de mim, eu mostro para eles que eu estou conduzindo a vida deles. E é assim o Pai zeloso conosco. Deus está conduzindo sua vida. Deus está direcionando seus caminhos. Está conduzindo o seu caminhar, os seus passos. E eu continuei ouvindo, e eu anoto tudo, né? E eu fiquei anotando. E aí eu falei assim, Senhor, um culto de domingo. Oh, Jesus, sou batista, Senhor. Olha, irmãos. Mas, Senhor, culto de domingo. E Deus falou, é exatamente num culto de domingo que eu quero que isso aconteça. Eu poderia fazer um culto no sábado. Poderia preparar uma programação na sexta. A gente tem a semana inteira da Igreja Livre. Poderia. Mas o que Deus quis foi isso. Deus falou, eu os amo. E eu quero que eles saibam que eles são amados. É um amor que vai além da natureza humana. Não é um amor como o homem ama. Não é um amor como o homem.
se nós olharmos para Deus como o homem olha, nós não enxergaremos o amor de Deus, porque vai além disso. E eu questionei várias vezes, irmãos, não acreditem que eu fui a filha obediente de primeira. Né? Os irmãos viram no começo, o irmão Wesley não tinha chegado ainda, nem o Verley e a Deleni. Eu questionei a Deus, Deus, eu posso, ao invés de tirar aqui o gratidão, que está tão bonito aqui, eu posso colocar ali Ezequiel, vai ficar legal, né? Também fiquei sentada ali e pensando, vai ficar bom. E o Francisco, eu falei para o Francisco e ele, amor, pode ser, vai ficar bom, isso. A gente deixa o gratidão aqui atrás, né? E coloca lá. E Deus falou, não, é isso que eu quero. Não é. Eu quero que você diga a eles que o Ezequiel está no centro da minha vontade. Que não é um projeto do homem, é um projeto meu. Que quando ele veio porque eu direcionei que ele viesse. E muitas vezes, irmãos, nós não ouvimos isso das pessoas. Nós não ouvimos isso no momento que nós mais precisamos. Nós não ouvimos isso. Nós ouvimos que nós somos pecadores, e sim, nós somos pecadores, somos falhos, sim, nós somos falhos. Mas tudo isso aqui só faz sentido porque Deus nos ama. Tudo isso aqui só faz sentido porque Deus olhou para você e encontrou em você uma porta aberta para que Ele entrasse. E eu continuei mexendo e Deus continuou falando ao meu coração muitas coisas, muitas mudanças, muitas transformações eu tenho feito na vida deles. Mas não é nada se comparado ao que eu ainda vou fazer. Ainda é pouco. É o princípio da honra. E Deus falou isso muito ao meu coração. Honre. Porque quando nós honramos uns aos outros, quando nós valorizamos uns aos outros como um corpo, o corpo de Cristo, o Senhor também tem honra para a sua igreja. O Senhor também tem honra para as nossas vidas. Quando nós choramos com o que chora, quando nós nos alegramos com o que se alegra, quando nós festejamos quem está conquistando, e quando nós abraçamos quem está perdido, Deus tem honra também para a sua vida. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos um corpo alicerçado na sua palavra, que nós amemos não só de palavras, mas de ações. Deus espera isso de mim. Deus espera isso de nós. Falar que ama é tão fácil, né? Vamos viver. Vamos entregar tudo ao Senhor. E eu comecei a falar e Deus me trouxe à mente esse texto de Isaías. E ele diz, o meu povo foi tão desobediente. E em muitos momentos se afastou de mim. Mas todas as vezes que este povo clamou por mim, todas as vezes que este povo me buscou, este povo me encontrou, todas as vezes que este povo voltou-se para mim, eu fui lá e fiz coisas maravilhosas no meio deles. Todas as vezes com que este povo se lembrou que eu sou o Pai, todas as vezes eu honrei a vida deles. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Que o Senhor, Ele continua cuidando de nós. E Ele é quem nos ensina. É o Senhor que vai ensinar vocês como serem pais. Quem sou eu para ensiná-los? Irmãos, todos os dias tem um desafio diferente. Todos os dias. Tem dia que você amanhece, você quer fazer o quê com o filho? Beijinho, abraço, cheirinho, te amo, coisa linda de mamãe. Tem dia que você acorda, você está querendo pegar a cara dele, não é? Dou-lhe um tapa na orelha. Não é? Tem dia que a gente está nervoso, que o filho tira a gente do sério. Mas não muda o amor. Não muda. A essência do amor continua sobre nós, porque ela vem de Deus. É Deus quem vai direcionar os nossos passos, errando, acertando, corrigindo. Quanto a nós, filhos, meus pais já não estão aqui nessa terra. Nem meu pai, nem minha mãe. Meu pai faleceu quando eu estava grávida do Nicolas de 4 meses. Minha mãe faleceu, Nicole tinha 2 anos. Mas nós, filhos, precisamos honrar os nossos pais. E eu digo isso para o meu filho todos os dias. O princípio da honra, ela é inegociável.
Não se negocia o princípio da honra aos pais. Não se negocia. É um princípio que Deus colocou, estabeleceu. Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida diferenciada? Você vai precisar honrar o teu pai e a tua mãe. E é interessante, irmãos, porque Deus não diz honre o teu pai e tua mãe, que é legal. Honre a tua mãe e o teu pai, que são bonzinhos com você. Deus não diz isso. Não diz assim, se seu pai for bom para você, honra o seu pai, tá? Não, Deus não diz isso. Deus diz, honre o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Ponto. É isso. Honra o teu pai e a tua mãe. Ah, mas eles... Beleza, honra. Ah, mas... Honra. Dê a eles a honra que é devida. E deixa que Deus trate com eles. Deus também vai tratar com eles. Deus trata, irmãos. Então, não esqueça desse princípio jamais. O Ezequiel vai crescer sabendo que ele tem pais que cuidam deles. Chegará o dia que o Ezequiel vai ter que decidir como ele vai conduzir a vida dele. Mas uma coisa o Ezequiel não pode perder, é o respeito pelos pais dele. E eu digo isso muito lá em casa. Não pense que meu telhado de vidro não está exposto todos os dias. E todos os dias eu digo isso lá em casa. Você pode conduzir a sua vida como você quiser. Mas lembre-se de uma coisa. O princípio da honra é bíblico. E você não pode esquecer dele jamais. Honra o teu pai. Honra a sua mãe. Honra para que você vá bem. Não trave as bênçãos de Deus na sua vida. Deixa Deus tratar com ele, com ela. Mas o que couber a você fazer. O que couber estiver dentro da sua atribuição, faça. Porque isso é honra para você. Isso é um princípio de honra que vai voltar para você, filho. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, Flávia. Conduzir a vida de vocês como já tem conduzido. E eu quero dizer para você que Deus tem preparado coisas grandes para a vida de vocês. E eu vejo isso nitidamente. E todas as vezes que eu oro por vocês, Deus sempre me traz à memória muitas bênçãos. Sempre me traz à memória muitos desafios. Muitas vitórias também. Continuem conhecendo ao Senhor. Prossigam. Não olhe para trás. Todas as vezes que a gente olha para trás, a gente trava o que Deus está fazendo. Olhar para o Egito nunca vai nos trazer nada de bom. Tire os olhos do Egito. Tire os olhos de onde vocês saíram. Deixa o seu olhar na promessa. Deixa o seu olhar na promessa, Deleni. Eu sei que você está vivendo um momento de luto. Eu vi. Não quis falar, né? Fiquei quietinha, mas orei. E nós sabemos, irmãos, que não é fácil. Se fosse fácil, nós estamos nesse mundo perecível, corruptível. Mas Deus tem promessa para as nossas vidas. Né? E eu sei que é Deus quem tem conduzido o seu coração. Toda essa chama que tem ardido dentro de ti, que Deus possa multiplicar isso dentro de você. E possa transbordar no seu esposo, transbordar nos seus filhos, para que todos caminhem segundo a vontade de Deus e que vocês vivam o melhor dessa terra. Que Deus possa conduzir o coração de vocês. Eu profetizo bênção na vida de vocês. Não segundo o que é o meu bel prazer, mas eu olhando para a palavra, eu vejo promessa na vida de vocês. Como não ver? Todas as vezes que você abre mão de vivenciar o que você quer para você viver o que Deus quer para você, você recebe da parte de Deus. Eu olho para Socorro hoje, nós conversando, Socorro falando, eu não consigo reclamar mais, eu estou só vivendo a gratidão. Eu digo, é isso. Está tudo bem? Como diz aquela mulher, vai bem tudo em sua casa? Sim, vai bem. Vai bem contigo? Sim, vai bem. Está tudo bem? Não, irmãos. Mas nós temos uma promessa e os nossos olhos precisam estar nessa promessa. Senão nós vamos perder a bênção de Deus.
Tire os olhos do que é natural e coloque no que é espiritual. Porque a visão do natural tende a nos fazer parar. Todas as vezes que nós esquecemos que Deus, Ele está além de tudo isso, nós paramos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para o Senhor. Eu quero finalizar essa palavra abençoando a vida de vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre o seu parto. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa. Que quando Ezequiel chegar, ele encontre um lar aconchegante, amoroso, zeloso. Um lar saudável para recebê-lo. Que a bênção do Senhor alcance os negócios de vocês, a casa de vocês. Que a prosperidade e a bênção de Deus, não a prosperidade segundo os olhos humanos, mas se o Senhor também tivesse a prosperidade, por que não? Mas que principalmente a prosperidade espiritual reine sobre a casa de vocês. E que nenhum mal suceda sobre vocês. Que nem praga alguma chegue até a sua casa. Que quando Ezequiel chegar, a luz esteja acesa nos 4 cantos daquela casa. E que ele seja mais uma luzinha, mais uma luzeirinha acesa naquele lar. Abençoando a vida de vocês também.